Gente, João 21. Há mais ou menos um ano atrás, a gente começou a... Eu lembro que... Eu acho que era a pregação do Natal, inclusive. A gente falou sobre o prólogo de João. Porque o prólogo de João, ele fala também do nascimento de Jesus, de uma forma diferente, né? Enquanto Mateus coloca ali a genealogia de Cristo, Lucas também coloca uma genealogia ali também no começo do seu evangelho. Mateus conta com detalhes, né? Como é que foi o nascimento de Cristo. João, ele fala desse nascimento, mas ele fala de uma forma diferente dos outros evangelhos, pensando na encarnação de Cristo, tendo a preocupação de dizer, esse verbo que era Deus, que estava com Deus, ele se fez carne e habitou entre nós. Então, o que João ensina no seu prólogo também é que Jesus, ele nasceu, Jesus, ele encarnou, Jesus, ele esteve aqui conosco. E, gente, isso é absolutamente, amplamente estabelecido na história, tá? O homem Jesus existiu, nós não temos a menor dúvida disso. Nem os historiadores, podem ser historiadores inclusive ateus que não acreditam em Deus, não há dúvida de que o homem Jesus, ele existiu e ele habitou entre nós. E o que João explica para nós é que esse homem, na verdade, é Deus. E durante o evangelho todo de João, ele tenta mostrar para nós, ele tenta comprovar e ele tenta elaborar o seu evangelho de uma forma que a gente entenda que esse Jesus, homem, que é Deus, ele é aquele prometido no Antigo Testamento, o Messias, aquele que deveria vir ao mundo para pagar pelos nossos pecados e nos conceder a salvação por meio daquilo que ele faria por nós na cruz. E aí nós chegamos aqui no capítulo 21, onde nós já estamos visualizando o evangelho de João após a morte, a crucificação, e já no momento da ressurreição. Gente, Jesus, ele só ressuscita, na verdade assim, Jesus, ele só morre por nós como homem porque um dia ele nasceu, Natal. E ele só ressuscita porque um dia ele morreu, porque é requisito essencial para que você ressuscite que você tenha morrido. Então, você tem um outro homem que ressuscitou. No próprio evangelho de João a gente encontra Lázaro, né? Capítulo 11 do evangelho de João a gente tem um outro exemplo de uma pessoa que ressuscitou. Mas Lázaro, na verdade, ele foi ressuscitado. Percebe? Ele foi passivo no processo. Ele não tinha força em si mesmo para ressuscitar. Jesus, diferente de Lázaro, não foi ressuscitado por alguém. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E é muito interessante aqui esses primeiros versículos do capítulo 21. Então eu vou ler junto com vocês e depois a gente vai bem rapidamente tentar extrair alguns princípios aqui sobre esse trechinho aí de João 21, versículo de 1 a 14. Vou ler na revista atualizada aqui. Diz assim, depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão, Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Então lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, né? Na NVI vai dizer para nós 90 metros, uma linguagem já mais contemporânea. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixe, e havia também pão. Disse-lhe Jesus, trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus, vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabiam quem era, que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Então vamos voltar para o versículo 1 e aí a gente vai pontuando aqui alguns princípios para você.
Versículo 1. Gente, depois disso é uma referência, tá? Você vê o texto começando depois disso, ele está apontando para algo que já aconteceu, depois de alguma coisa, certo? Então ele está apontando para o capítulo 20. O que aconteceu no capítulo 20? Você lembra? Foi a ressurreição de Cristo. No momento que Maria Madalena ela vai ao sepulcro e ela encontra a pedra removida e ela pensa que tiraram o corpo do seu Senhor de lá, e depois Jesus aparece para Maria Madalena, né? E mais tarde, naquele mesmo domingo, naquele primeiro dia da semana, Jesus ele aparece para os seus discípulos, sendo que Tomé não estava entre eles. E aí, quando contam para Tomé que Jesus tinha aparecido no meio deles, com as portas trancadas, porque eles estavam com medo dos judeus, Tomé simplesmente diz que não acredita. Eu só creio se eu, olha que abusado, hein? Se eu tocar nas mãos e no lado de Jesus, né? Os lugares onde os pregos traspassaram, né? E no caso peculiar de Jesus, o lugar onde ele foi ferido por uma lança. Uma semana mais tarde, ou seja, no outro domingo, Jesus novamente aparece aos discípulos. Então, a segunda vez que ele aparece aos discípulos. Não estou contando Maria, tá? Madalena. Estou contando só os discípulos. Segunda vez que ele aparece aos discípulos, e dessa vez Tomé estava junto. Jesus não estava presente na hora que Tomé falou: eu só acredito se eu tocar nas feridas de Jesus. Mas é interessante que quando Jesus aparece aos discípulos pela segunda vez e Tomé estava junto, o que Jesus diz? Veja, Tomé, toque, põe a mão aqui no meu lado. Jesus ele vai dando indícios para nós de como é que funciona o corpo ressurreto. Porque mais uma vez ele aparece dentro de uma casa que estava trancada, porque o texto registra isso, eles estavam com medo dos judeus, e Jesus aparece ali, embora tenha um corpo físico, e é possível tocar Jesus, porque ele diz: toca, Tomé. O texto não revela para a gente se Tomé tocou ou não, né? O que revela é a reação de Tomé no sentido da declaração que ele dá para nós: Senhor meu e Deus meu. E aí Tomé, ele profere uma declaração profunda a respeito de quem é Jesus. Mas Jesus ele está ensinando para nós como é que vai funcionar um pouco do corpo ressurreto. É possível tocar. Ele já tinha dito isso para Maria Madalena, né? Me solte, né? Não me toque, porque eu ainda não fui para o meu Pai. Eu ainda vou ficar por aqui. Depois 1 Coríntios vai revelar para a gente que Jesus ele fica mais ou menos 40 dias ainda depois de ressuscitado entre os seus discípulos. E apesar de ele ter um corpo físico, ele consegue se materializar no meio de ambientes que estão completamente fechados, porque 2 vezes ele fez isso enquanto seus discípulos estavam trancados dentro de uma casa, e é praticamente certo que ele se desmaterializou quando ele saiu, né? Lembra de Lázaro, quando ele ressuscitou? Lázaro ele não conseguia andar direito. Por quê? Porque ele estava enfaixado, né? Com faixas de linho, e eles colocavam um pano, um tecido na cabeça. E quando João ele olha o túmulo vazio de Cristo, as faixas elas estão estendidas ali, né, sobre a pedra que Jesus foi colocado, como se ele simplesmente tivesse passado por entre as faixas. Então, gente, muita coisa legal Jesus ensina para nós depois que ele ressuscita. E aí ele quer continuar ensinando para nós. Então, depois disto, depois que Jesus aparece a Maria Madalena, ele aparece a primeira vez aos seus discípulos, ele aparece a segunda vez aos seus discípulos, e Tomé faz uma declaração profunda a respeito da pessoa de Jesus, vai acontecer mais uma coisa depois disso. O que é João? É João que escreve esse evangelho. Vai acontecer isso aqui, ó. Tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Tiberíades é o mar da Galileia, né? Esse é um outro nome do mar da Galileia. E foi assim que ele se manifestou, e agora ele vai contar como é que isso aconteceu. Gente, mas tem um tema, tem um elemento muito importante nesse primeiro versículo, que é esse verbo manifestar. Se você pegar o evangelho de João, eu já expliquei isso para você aqui, como João ele introduz no seu evangelho, ali no prólogo, temas que serão trabalhados ao longo do seu evangelho, e como agora no final do seu evangelho ele vai amarrando essas pontas, e ele vai trazendo à tona de novo, tá vendo esses temas aqui que eu trabalhei durante o evangelho? Agora eu vou fazer aqui o ponto final disso daí. E é interessante, porque o capítulo 21 está fazendo exatamente isso, ele está concluindo a história dele, ele está concluindo a narrativa dele, ele está concluindo o seu evangelho.
Jesus ele já falou sobre manifestação, João já falou sobre a manifestação de Cristo no capítulo 1. Então você pode olhando os versículos aí bem rapidamente, né, no Evangelho de João, vai lá para o capítulo 1. Eu não vou ler os versículos, mas vá acompanhando aí, seja bereano nessa hora, né, ver se o pastor está citando os textos corretamente aí. João 1,31, o João Batista que batiza Jesus, ele fala de como Jesus ele é manifestado ao povo de Israel como o Messias. Então, estou dando o texto aqui só para exemplificar como esse tema ele já vem sendo trabalhado ao longo do seu evangelho. Se você tem uma revista atualizada, o verbo é manifestar. Se você está numa NVI, o verbo é revelar. Jesus ele deveria ser revelado ao povo de Israel como o Messias de Cristo, né? Essa era a função de João Batista, anunciar, preparar o caminho, anunciar o Cordeiro que tiraria o pecado do mundo, que é Jesus Cristo. Se você avançar um pouquinho só para o capítulo 2, versículo 11, você vai ter uma conclusão de João a respeito do primeiro milagre de Jesus, que foi o milagre da transformação da água em vinho. E esse versículo vai dizer que Jesus ele fez esse milagre para revelar a sua glória, ou para manifestar a sua glória. Então João, ele paulatinamente, gradativamente, ele vai dizendo assim, eu estou escrevendo esse evangelho para manifestar, para revelar quem é Jesus para você. Ele é o Messias de Deus, e o povo de Israel precisava saber disso, e na medida que ele faz o seu primeiro milagre, ele dá início à manifestação da sua glória. A gente sabe qual que é o ápice disso daí, né? O momento da crucificação e da ressurreição, quando é o momento que ele mais glorifica o Pai e mais é glorificado também por meio da obediência irrestrita que ele dirige ao Pai. Se você avançar mais uns capítulos e for lá para o capítulo 17, versículo 6, você vai ver que João ele se preocupa em registrar que Jesus ele revela, ele manifesta o nome do Pai. Gente, isso daqui é fenomenal, porque João ele coloca isso no capítulo 17, quando ele já registrou 7 discursos de Jesus, onde Jesus ele começa o seu discurso dizendo, eu sou. Você sabe como era o nome de Deus no Antigo Testamento? Eu sou. Vai lá para o capítulo 3 de Êxodo, versículo 14 e 15, se não me falha a memória, ou 13 a 15, quando Moisés pergunta para Deus, né? E quando o povo me indagar a respeito de quem me enviou, o que eu respondo para o teu povo, Deus? Diga, o eu sou me enviou. Interessantemente, João, revelando Jesus para nós, mostra Jesus dizendo que ele é o bom pastor, ele é a porta, ele é a videira verdadeira, ele é o caminho, a verdade e a vida, ele é o pão. Então, Jesus ele vai se utilizando do nome de Deus para dizer para nós quem ele é. Ele é o próprio Deus. E na medida que ele se revela como Deus, ele revela o nome de Deus. E de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Lembra? Você quer saber, você quer ver o Pai? Não é isso? Foi Filipe que perguntou, né? Mostra-nos o Pai, Jesus. E o que Jesus responde para ele? Alô, né? Se fosse hoje, ele ia dizer, alô? Oi? 3 anos caminhando juntos, você ainda não entendeu? Quem vê a mim, vê o Pai. Gente, ver Jesus é a mesma coisa que ver Deus. Lembra de Hebreus? A expressão perfeita, a expressão visível do Deus invisível. Quem que era? Jesus. Quem viu Jesus, viu Deus. E de novo, de novo, de novo. O pessoal da minha igreja já ouviu isso daqui. Trocaria a guitarra e pedaleira e toda a tecnologia que a gente tem hoje para ter vivido naquela época e ter tido o privilégio de ter visto Deus encarnado e andando entre nós. Trocaria. Então, quando eu tenho consciência de que João ele escreve o seu evangelho para revelar a pessoa de Cristo e que esse tema ele vem sendo trabalhado ao longo do evangelho, isso logo chama a minha atenção no versículo 1 do capítulo 21. Porque depois disto, depois de Jesus já ter aparecido para Maria Madalena e para os seus discípulos 2 vezes, tornou Jesus a aparecer para os seus discípulos a fim de se manifestar para eles. Então isso na hora chama a minha atenção e diz assim, opa, no capítulo 21 de João, Jesus ainda está tentando ensinar coisas para esses discípulos. Ainda está tentando revelar coisas. Ainda está tentando manifestar coisas. Gente, isso é fenomenal, extraordinário, sensacional. E agora que a gente sabe disso, você tem que olhar para os versículos de 2 a 14, tentando responder a seguinte pergunta.
O que Jesus está tentando revelar e manifestar para esses discípulos que eu ainda não peguei aqui no texto? E é isso que a gente vai fazer hoje. Nossa! Tempo não espera ninguém, né? Olha lá, versículo 2 então. Eu vou pular algumas discussões, tá? Que não vão acrescentar tanto para a gente aqui no texto. Tipo, o que os discípulos estavam fazendo na Galileia, já que Jesus ressuscitou lá em Jerusalém, né? O que eles já estavam fazendo na Galileia? Então tem toda uma discussão aí para responder isso daí. A resposta melhor e mais óbvia são as recomendações que Jesus faz, né, para os seus discípulos. Vão para a Galileia que eu vou encontrar com vocês lá na Galileia. Então, os seus discípulos, obviamente, obedeceram e queriam encontrar com Jesus. E foram para a Galileia. Mas essas discussões menores eu vou pulando aqui para a gente ganhar tempo, tá? Eu olhei para um relógio agora. Eu não sei se eu falo demais, ou se o tempo que não coopera comigo, rapaz. Eu acho que eu falo demais, porque riram por aqui. Alguém riu. Gente, estavam juntos Simão e Pedro. Não por acaso o nome de Simão vem na frente, né? Ele é o mais influenciador desse grupo. Não por acaso também a gente enxerga Simão como uma espécie de líder entre os apóstolos. Você tem Tomé, chamado Dídimo, né? O gêmeo. Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu. Vocês sabem quem são os filhos de Zebedeu? Vocês lembram? Os filhos do trovão. Aqueles dois meio pavio curto. Vocês sabem quem eram esses dois? Vocês lembram? Vocês lembram daquela musiquinha assim? Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago. João não era irmão de Pedro. E Tiago não era irmão de Pedro também. Então, João era irmão de Tiago e os dois eram filhos de Zebedeu. Eram os três que andavam mais grudadinho, né? Mais grudado que esses três, só João e Pedro mesmo, que andavam bem grudadinho. Então, os filhos de Zebedeu, João e Tiago, e mais dois discípulos que ele não cita o nome aqui, tá? Então, a gente já sabe que João, como autor desse evangelho, ele era testemunha ocular disso que ele vai relatar aqui, porque ele estava lá na hora que aconteceu. Olha o versículo 3. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Olha como Pedro ele era influenciador. Vou pescar. O que é que os outros fazem? Também nós vamos contigo. Simão influenciava pela sua postura, né? Ele era mais impetuoso, você sabe de todas as histórias, né? Pedro andou sobre as águas por causa da sua impetuosidade, às vezes falou coisas acertadamente para Jesus e às vezes falou coisas de forma errada para Jesus e sofreu dura repreensão de Cristo, né? Por causa desse jeitão dele. Mas por causa desse jeitão dele, ele também influenciava bastante ali as pessoas que conviviam com ele. E eles entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Gente, tem um aspecto aqui de noite, eu não vou ler os textos, mas você pode depois olhar lá para João, capítulo 3, quando Jesus encontra com Nicodemos, versículo 2, versículo 19, versículo 20, o próprio momento da ressurreição, quando Maria Madalena vai visitar o sepulcro de Jesus. João, ele usa algumas palavras, parece que com significado dúbio, né? Quando Nicodemos ele vai conversar com Jesus, ele vai de noite, ele vai à noite. E aí, primeiro significado é o significado natural. Ele foi num período do dia que já estava escuro. E aí você se faz a pergunta, será que João está querendo dizer só isso? Ou será que ele está querendo dizer que Nicodemos ainda se encontrava numa escuridão espiritual quando foi ter com Jesus, a fim de saber quem era esse homem? E Jesus o confronta também duramente, severamente, né? Ele usa muito esse tema, João. Lembra do cego de nascença? Qual que é o grande significado do cego de nascença? E não à toa, no capítulo 8, Jesus diz que ele é a luz do mundo. E no momento que ele vai curar o cego de nascença, ele diz, sou a luz do mundo. E ele vai e diz para o cego de nascença, lava teus olhos no tanque de Siloé, que significa enviado. O enviado do Senhor vai trazer luz a você que sempre viveu em trevas. Mas a mensagem não é que ele curou um cego. A mensagem é que nós, que nascemos em trevas, porque já nascemos pecadores, em Jesus Cristo, o enviado de Deus, podemos ter libertação da escuridão e acesso à luz do Senhor. Fenomenal, João, né? Fenomenal. João, ele gosta desse tema da noite e da escuridão. Então, a perguntinha que fica aqui. Naquela noite, é só o tempo, né? A hora que isso estava acontecendo? Ou João ainda está querendo dizer para nós
Os seus discípulos, apesar de já terem visto Cristo 2 vezes, ainda não tinham assimilado completamente o Jesus ressuscitado nas suas mentes e nos seus corações, e ainda viviam numa sombra, né? Numa escuridão a respeito de quem é esse Jesus agora ressuscitado. Uma perguntinha que fica para nós. E nada apanharam. Gente, João 15, 5, depois você olha os textos. Jesus ele falou isso. Sem mim nada podereis fazer. Então, sem Cristo nada apanharam. Ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia, todavia os seus discípulos não reconheceram que era ele. Gente, não reconheceram. As perguntinhas elas se levantam, né? Você tem que tentar responder essas perguntas na sua leitura bíblica. A gente já sabe que Jesus, no caminho para Emaús, lá em Lucas 24, ele impediu que os discípulos que estavam com ele o reconhecessem. Mas a gente sabe também que em outros momentos os seus discípulos eles não reconheceram porque eles não reconheceram mesmo, sem serem impedidos de alguma forma sobrenatural. Nesse momento aí você tem que fazer as perguntinhas. O dia estava amanhecendo. Era um lugar de lago, né, de mar. O Mar da Galileia, na verdade, era um grande lago. Geralmente, quando o dia está amanhecendo, nesses ambientes assim, você tem muita cerração, né, muito nevoeiro, sem contar a escuridão. O dia está começando, o sol está nascendo. Então, pode ser que eles não reconheceram porque Jesus estava tão diferente assim. Eu acredito que estava, por causa da continuação do texto. Mas, nesse momento, eu dou um desconto para os discípulos. De manhã, meio escuro, talvez com neblina, eu não sei. Os caras viram, né? A distância era mais ou menos de 90 metros, né? O texto vai dizer pra gente. Então, de longe, né? Digo, tem um homem na praia. E num primeiro momento a gente não sabe quem que é esse homem. Mas ele não está tão longe, e a prova disso é que os discípulos conseguem escutar o que Jesus fala. Jesus vai fazer perguntinhas para esses discípulos e eles vão responder. Tudo bem até aí, gente? Vamos passando aqui então, ó. Versículo 5. Perguntou-lhe Jesus. Gente, aí o primeiro princípio, eu acho que a primeira coisa aqui que Jesus ele quer manifestar aos seus discípulos, quando ele fala filhos. Eu tenho enfatizado muito na escola bíblica dominical a palavra irmãos. Vários textos tratando de vários assuntos diferentes, você vê o apóstolo Paulo e Jesus mesmo chamando de irmãos para os cristãos, ressaltando que existe um vínculo familiar entre aqueles que fazem parte agora da família de Deus. E você vai perceber que Jesus, quando ele fala filhos aqui, não é nada diferente. Jesus está ressaltando que o afeto que ele tinha antes da morte continua após a ressurreição. O carinho, a consideração, o afeto que eu tenho por você, ele continua o mesmo. E a prova maior disso é que no meu tratamento com você, eu vou chamar você de filho. E é isso que ele faz com seus discípulos. Filhos. Então, não perca o fio da meada, hein? Primeira lição, Jesus, depois da ressurreição, o afeto é o mesmo de antes da morte e da ressurreição. O carinho, a consideração, ele é o mesmo antes da morte e da ressurreição. E ele faz uma pergunta simples sobre: vocês têm alguma coisa que comer? E eles respondem: não, porque passaram a noite inteira tentando pescar e não conseguiram apanhar nada. E Jesus ele lança um desafio, né? Diz assim para eles: lancem a rede à direita do barco e vocês vão encontrar peixe. Gente, tem uma coisa interessantíssima acontecendo aqui. Porque os discípulos, que eram pescadores experientes, você tem Pedro, Tiago e João, que eram pescadores experientes, eles eram sócios, né? Lucas revela isso para a gente. Você vai ver que eles não contestam. Eles não contestam a orientação de um homem que eles não sabiam ainda que era Jesus. Talvez porque, naquela época, naquela localidade, existia uma superstição, né, de que lançar a rede para o lado direito do barco trazia boa sorte. Então, de repente, Jesus se valendo disso, não estou dizendo que Jesus é supersticioso, tá? Mas Jesus, talvez conhecendo essa informação, para que eles não contestassem a sua orientação, já disse: lancem do lado direito. E fatalmente eles iriam pensar: poxa, do lado direito traz boa sorte, né? Vamos lançar mesmo, quem sabe de repente agora a coisa acontece. E você vê que eles lançam a rede, e o que o texto diz? Eles não conseguiam mais puxar a rede de volta, de tanto peixe, de tão pesada que ela estava. Nessa hora parece que a ficha cai para um deles. Sabe por quê? Foi para João, né? O discípulo amado, ele encosta em Pedro e diz: é o Senhor. Sabe por que a ficha cai para João? Gente, o conhecimento bíblico que a gente tem nessas horas, ele ajuda muito a gente a entender o texto. Se você for lá em Lucas 5, pode abrir a sua Bíblia em Lucas 5,
Eu não vou ler o texto para a gente ganhar tempo, mas você vai ver que Lucas 5 registra a primeira pesca maravilhosa, onde eles também passaram a noite inteira tentando pescar e pegar peixe, onde eles não conseguiram pegar nada, e onde Jesus ele vai lá e diz, tentem mais uma vez. E Pedro ainda responde, Senhor, nós passamos a noite inteira tentando pescar e não conseguimos pegar nada. Mas porque é o Senhor que está pedindo, nós vamos tentar mais uma vez. E na hora que eles tentam, o registro de Lucas diz que as redes ficaram completamente cheias de peixe, de tal modo que as redes começaram a rasgar, e eles tiveram que chamar a ajuda do outro barco, porque eram 2 barcos, e eles começaram a colocar aquele peixe para dentro do barco, a ponto de os 2 barcos escaparem de naufragar. João, ele tinha uma coisa diferente de Pedro, porque João, quando isso acontece, ele não sabia que era Jesus na praia. Lança a sua rede do lado direito do barco, e na hora que eles lançam, eles não conseguiam mais puxar a rede de volta de tão pesado que ela estava. O que deve ter acontecido na cabeça de João? Isso já aconteceu antes. Eu já vi esse filme. Foi lá no comecinho, quando Jesus me chamou para segui-lo. Quem está ali na praia de novo é o Mestre. Gente, isso é fenomenal. E aí, um contraste entre João e Pedro, porque João ele tinha boa percepção. João ele entende que Jesus ressuscitou sem ver Jesus ressuscitado. Quando ele vê o sepulcro vazio e ele vê a disposição em que as faixas de linho estavam, e o pano da cabeça estava dobrado, como se alguém tivesse dobrado e colocado lá, ele entende que Jesus ressuscitou sem ver Jesus ressuscitado. João ele tinha boa percepção. Quando ele vê acontecendo pela segunda vez aquilo que 3 anos atrás tinha acontecido, é o Mestre. Mas quem tinha ação não era João, era Pedro. O que Pedro faz? João chega em Pedro e diz, é o Mestre, é o Senhor. Aí o que Pedro faz? Gente, Pedro, ele estava numa situação complicada, né? Porque você não vai pescar de capa, né? Com aquela roupona que os judeus usavam. Você vai pescar, vai passar a noite trabalhando, pescando, junto com outros homens. Eram 7, né? Pelo que o texto relata. Então você tem 7 homens dentro de um barco, pescando. Para ajudar na sua mobilidade, o que você faz? Você tira a capa, né? Você tira todo aquele monte de pano. Então Pedro ele devia estar só com um paninhozinho, né? Cobrindo as partes dele, porque também ele não ia ficar completamente, né? Exposto ali no meio de 7 homens ali, que homens não fazem isso, né? Homens são muito cuidadosos nessa parte aí. Devia estar usando, né? Se fosse nos nossos tempos, devia estar usando uma sunguinha, né? Da Mormeia, alguma coisa assim, né? Um negócio ali mais apropriado para banho, para trabalhar pescando a noite inteira. Mas olha a noção que Pedro tem. Porque, gente, se você vai cair na água, você não põe roupa que vai atrapalhar você, certo? Mas o que Pedro pensa? Quando eu sair da água, quem vai estar diante de mim é o Senhor. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar a capa, né? E ele coloca a capa, e quando fala cingir, é aquela ideia de amarrar aquele cinto, né, que vem na cintura, que eles tinham naquela época. E era uma coisa que acontecia corriqueiramente. Você tem outros textos explicando sobre isso. Quando eles iam correr, por exemplo, eles pegavam a ponta da sua roupa, dizer do seu vestido, eles pegavam a ponta da sua roupa e colocavam para dentro desse cinto, para que a roupa ficasse mais curta, né, e eles pudessem correr melhor. Provavelmente o que acontece com Elias, quando ele corre naquela situação no Antigo Testamento. Os homens talvez não entendam um pouco isso, mas as mulheres elas entendem. Vocês já tentaram correr de vestidos? Principalmente se for um tubinho, né? Já tentou correr de... É difícil, né? E se for um vestidão daquele que esbarra no chão, né? Você tropeça no vestido. Então a roupa dos judeus naquela época, dos homens, né, lembrava um pouco isso daí. Então o que eles faziam? Eles cingiam. Eles colocavam para cima, para dentro da cintura, para que eles tivessem uma mobilidade maior. E Pedro ele faz isso para nadar. Pedro não nadou muito, tá, gente? A Bíblia revela para a gente que 90 metros, mais ou menos, de distância. E se era praia ali, que eu não conheço o Mar da Galileia, então ele nadou menos ainda, porque chegou na parte rasa, ele já foi andando. Mas Jesus ele está ensinando aqui para nós, João está ensinando para nós aqui, como Deus ele usa a nossa personalidade, gente. E você tem que ter consciência disso. Se você é cristão e você faz parte de uma igreja, você tem que ter consciência disso. Que Deus ele aproveita
os aspectos peculiares que cada um de nós temos. Nesse caso aqui, ele aproveita a percepção de João, quando ninguém mais, você tinha 7 discípulos, ninguém mais percebeu que era Jesus que estava na praia, a não ser João. Mas enquanto João tem boa percepção, o cara da ação é Pedro, não é João. E você tem aqui uma manifestação, uma revelação de um princípio por parte de Cristo, de que é o da complementaridade. E é por isso que o professor David Murk, ele fala da unidade na diversidade. Embora sejamos diferentes, embora tenhamos personalidades diferentes, essas personalidades, essas características diferentes, elas nos auxiliam a mantermos a unidade da igreja. Fenomenal o que João está ensinando aqui, né? Jesus está ensinando por meio dessa cena toda. Versículo 7. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor, Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste porque havia se despido e lançou-se ao mar. Versículo 8. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes. Isso aqui também é muito bacana, a gente deixa passar batido isso daqui. É interessante porque a pessoa que está narrando essa cena para nós, ela se concentra no que está acontecendo no barco. Quando mais natural seria se concentrar no que está acontecendo com Pedro, né? Pedro que se lançou ao mar, ele que está nadando em contra Jesus, seria legal eu narrar com detalhes esse encontro entre Jesus e Pedro. Mas a verdade é que a pessoa que está registrando esse evangelho aqui, ela estava no barco na hora que isso tudo aconteceu. Estava ele junto com mais 5 homens agora, porque um já está nadando no meio da água, tentando puxar uma rede cheia de peixe para a praia. E obviamente não deve ter percebido com detalhes o que aconteceu entre Pedro e Jesus. E no momento que ele vai registrar o que aconteceu, ele registra aquilo que estava mais fácil para ele, em termos de percepção, porque ele estava dentro do barco na hora que tudo isso aconteceu. Sabe o que é legal disso daqui? É que isso daqui aponta para a integridade daquele que testemunha a esse respeito, que é João. João estava no barco e por causa disso ele relata com mais propriedade aquilo que estava acontecendo no barco. Deu para entender isso tudo daí, gente? Sobre a quantidade de peixes, né? A grande quantidade de peixe. Existe um ensinamento. Então Jesus ele já ensinou ao chamar de filhos que o afeto é o mesmo. E agora quando ele faz um milagre que ele já tinha feito no começo do seu ministério, sabe o que ele está ensinando para os seus discípulos? Ele está manifestando para os seus discípulos: eu sou o mesmo Jesus. Então você pode confiar que o Jesus que foi crucificado e ressuscitou, ele continua tão poderoso e até mais poderoso do que o Jesus antes da crucificação. Você percebe como ele está criando um ambiente para trazer segurança para os seus discípulos? João está finalizando uma história e Jesus tem a preocupação de, antes de que eles comecem a cumprir a sua missão, eles precisam saber disso. O meu afeto por eles é o mesmo. O meu poder, que é o que vai alicerçar a missão deles, também continua o mesmo. Tudo bem? Gente, eu quero muito terminar essa pregação hoje. Eu não queria deixar essa outra metade para a semana que vem. Mas já são 9 horas da manhã. Versículo 9. Para a gente acabar. Eu gostaria que alguém avisasse lá as crianças que elas podem subir. Que eu vou terminar aqui e elas vão já se apresentar. A Cassandra já foi. Versículo 9, gente. Para a gente ver mais uma coisa que Deus está manifestando para esses discípulos. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes e havia também pão. E Jesus ele está manifestando para os seus discípulos mais uma outra coisa. Esses discípulos eles tinham passado a noite inteira trabalhando. E além do cansaço físico, existia uma frustração em relação ao que eles fizeram a noite inteira. Porque eles não pegaram nada. Mas na hora que eles chegam na praia, alguém preparou um foguinho, colocou um peixinho para assar e trouxe pão. Para aqueles homens que provavelmente passaram a noite inteira sem comer.
Discípulos, o meu afeto por vocês é o mesmo. Você pode confiar no Jesus ressuscitado, porque ele não mudou no carinho e na consideração que eles têm por vocês, que ele tem por vocês. Você pode confiar no Jesus ressuscitado, porque o poder dele é o mesmo, se não inclusive até maior, fazendo coisas que ele já fez antes para mostrar para você que ele é o mesmo Jesus, embora agora num corpo glorificado. Discípulos, o meu cuidado por vocês é o mesmo. Nós vamos passar por situações de trevas e de escuridão, verdadeiras noites